Go fuck yourself. Fuck me, no, you suck this.
Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Jackson Film. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Hoje, vamos discutir o filme Blade de 1998. A noite em Detroit fervilha com uma energia oculta, um submundo que a maioria das pessoas ignora. Blade, um caçador de vampiros solitário e mortalmente eficaz, move-se por esse crepúsculo com a precisão de um predador. Sua existência é uma cruzada incessante, um eco do trauma de sua infância, quando sua mãe, grávida, foi atacada por um vampiro, dando-lhe uma condição única. Ele é um diurno, possuindo força e velocidade sobre-humanas, mas sem a fraqueza fatal da luz solar para seus inimigos. Seu equipamento é um testemunho de sua dedicação. Armas brancas afiadas, tecnologia de ponta e um código moral rígido. Em meio a uma rave sangrenta, um ritual macabro onde os sugadores de sangue se reúnem sem se importar com a descrição, Blade interrompe a festa com uma violência coreografada, uma dança letal que termina com a aniquilação dos vampiros menores. Ele busca algo maior, um alvo específico. A história se aprofunda na hierarquia dos mortos-vivos. No topo, encontramos Deacon Frost, um vampiro ambicioso e perigosamente instável, que, diferente dos velhos e aristocráticos sugadores de sangue, abraça para a violência moderna e busca uma forma de poder absoluto. Frost tem ambições que ultrapassam o mero derramamento de sangue. Ele busca a transcendência, a libertação das antigas regras vampíricas. Blade é procurado por um grupo de cientistas, entre eles a Dra. Karen Jensen. Karen, que anteriormente trabalhou com o Dr. Curtis Weaver, um especialista em doenças do sangue, acabou entrando no mundo oculto após ser mordida por um vampiro. Ela sobrevive ao ataque, o que a torna uma anomalia, uma ponte entre o mundo humano e o sombrio domínio dos noturnos. Sua sobrevivência e sua necessidade de entender o que aconteceu a colocam diretamente no caminho de Blade, inicialmente com desconfiança mútua. Blade é auxiliado por Whistler, um investigador veterano, quase um mentor, que já conhecia a guerra contra os vampiros antes de Blade sequer nascer. Whistler fornece o suporte logístico e o conhecimento de campo, a voz da experiência contra o fanatismo de Frost. A investigação de Blade o leva a descobrir o plano de Frost. Ele quer reativar um antigo ritual, um chamado que visa despertar um ser primordial, um deus vampiro adormecido que se acredita estar enterrado sob as fundações da cidade. Frost, com sua sede de poder, não se importa que este despertar possa devastar a população humana, pois ele espera ser recompensado com a divindade resultante. A relação entre Blade e Karen evolui de ceticismo para colaboração. Ela traz a perspectiva científica, ajudando a entender a fisiologia dos vampiros e as fraquezas que Blade apenas conhece empiricamente. A ação culmina em uma perseguição implacável que leva Blade de volta às suas origens, ao local onde sua mãe foi atacada. Ele confronta Frost e seus seguidores em um complexo industrial abandonado, onde o ritual está prestes a ser completado. A batalha é um espetáculo de artes marciais misturadas com armamento pesado, Blade deslizando entre os inimigos como uma sombra letal. No clímax, Blade e Frost se enfrentam diretamente. Frost, agora imbuído de parte do poder do ritual, é um oponente formidável. A luta é brutal, um choque entre a disciplina fria de Blade e a fúria caótica de Frost. Blade utiliza sua astúcia e sua imunidade ao veneno de Frost. Ele consegue injetar em Frost um coquetel projetado por Karen, uma solução que reage violentamente com a genética vampírica de Frost, fazendo-o se desintegrar em uma espetacular exibição de fogo e carne consumida. Com Frost derrotado e o ritual interrompido, a ameaça imediata é neutralizada. Karen, agora parte integrante da luta, escolhe seguir o caminho de Blade, deixando para trás a vida que conhecia. A cena final mostra Blade retornando à escuridão, aceitando seu fardo eterno. Ele não busca a redenção ou a paz, apenas a continuação da caça. Enquanto se afasta, ele é confrontado brevemente por um vampiro sobrevivente,
que se ajoelha em um ato de respeito temeroso, reconhecendo-o como a força dominante na noite. Blade desaparece, pronto para o próximo confronto, pois a escuridão, ele sabe, nunca dorme por muito tempo. A sombra de Detroit nunca foi apenas escuridão para Blade. É seu santuário e seu campo de batalha. Ele carrega o peso de ser um híbrido, um ser que se move entre dois mundos sem pertencer verdadeiramente a nenhum. Sua vestimenta de couro preto, quase uma segunda pele, reflete a rejeição de qualquer calor ou acolhimento humano. Pense em sua postura. É a de alguém que espera o ataque a cada segundo, um reflexo da ameaça constante que paira sobre ele desde o nascimento traumático. Uma memória gravada não só em sua mente, mas em cada fibra de seu ser modificado. A cena da rave, descrita de forma tão seca, é na verdade um mergulho na decadência hedonista que os vampiros modernos abraçaram. Não são mais os nobres europeus, são a juventude perdida, injetando sangue coagulado, buscando um êxtase que os aproxima do esquecimento. A entrada de Blade ali não é apenas um ataque, é uma purgação. Cada estocada de sua espada, forjada com prata e tecnologia que Whistler ajudou a refinar, é um grito de raiva contida contra a espécie que roubou sua infância. Deacon Frost, por outro lado, é o anticristo desta nova ordem. Ele não se veste com a pompa vitoriana. Ele veste a rebeldia contemporânea. Frost despreza os anciãos que se agarram a rituais tediosos e ao controle territorial mesquinho. Sua inspiração, percebe-se, vem da anarquia e do poder bruto. Ele quer transcender, e essa busca o torna mais perigoso que qualquer vampiro tradicional, pois ele não se contenta em apenas viver. Ele deseja se tornar algo divino, algo além da compreensão humana. Ele vê a humanidade como um celeiro, mas a si mesmo como o próximo estágio da evolução, um visionário distorcido. Karen Janson, a doutora que se torna presa e depois aliada, representa a fragilidade da ciência confrontada com o inexplicável. Ela tinha uma vida estruturada, baseada em lógica e evidências, e ser mordida e sobreviver a isso quebra seu universo. A maneira como Blade a trata no início é fria, quase clínica. Ele não confia em ninguém, especialmente em humanos que flertaram com a morte e voltaram, pois eles carregam um cheiro de vulnerabilidade. Mas Karen possui algo que Blade perdeu: a capacidade de se conectar com a humanidade, e sua mente brilhante é a única coisa que pode decifrar a escuridão que Frost tenta invocar. Whistler é o espectro de uma guerra antiga. Um homem que viu gerações de caçadores caírem. Sua pele é um mapa de cicatrizes, e sua sabedoria vem de incontáveis noites mal dormidas. Ele é o pragmatismo amargo, o único que entende a solidão de Blade, pois ele também escolheu viver à margem. A relação deles é de pai e filho forçado, mas baseada em um respeito mútuo pela eficácia letal. A busca pelo deus vampiro adormecido é a obsessão de Frost. Ele acredita que, ao despertar essa entidade primordial, ele será coroado. Esse ritual, enterrado sob a fundação de Detroit, não é apenas um ato de poder. É um desejo profundo de ser reconhecido, de não ser mais apenas um predador, mas a própria lei da noite. Blade entende isso. Ele também luta por reconhecimento, embora o dele seja o reconhecimento da morte que ele inflige. O confronto final, nos esgotos úmidos e sujos, onde o ritual atinge seu pico, é a colisão de ideologias. Frost está inchado de poder, quase monstruoso, zombando da rigidez de Blade. Mas a força de Blade não está apenas em seus músculos ou armas. Está na certeza de sua maldição. Ele não pode morrer facilmente, e sua raiva é um combustível mais potente do que o sangue vampírico que Frost absorveu. Quando Karen injeta o soro, é a ciência e a humanidade encontrando sua vingança final contra a aberração. A desintegração de Frost é a prova de que mesmo a ambição mais selvagem sucumbe à lógica biológica, uma vez que esta é adequadamente armada. Ao final, Karen escolhe a escuridão ativa ao lado de Blade, aceitando que a ciência não pode curar o mundo,
mas pode ajudar a contê-lo. A última imagem é a da inevitabilidade. Blade não venceu a guerra. Ele apenas ganhou uma batalha. Ele se afasta, um fantasma prateado sob a luz da manhã que ele nunca pode verdadeiramente desfrutar, mas que ele garante aos outros. A reverência do vampiro final não é de adoração, mas de medo absoluto. É o reconhecimento de que Blade é a ponta da lança que nunca descansa, o vigilante forçado a uma eternidade de serviço sombrio. A persistência de Blade em sua cruzada revela um homem moldado pela ausência de escolha. Ele não se veste de preto por moda. É um uniforme de luto perpétuo. Cada movimento seu carrega a memória do som do sangue de sua mãe sendo derramado. Um som que ecoa nos silêncios entre as lutas. Ele não tem amigos verdadeiros, apenas contatos necessários. Whistler, apesar de sua lealdade, é mantido a uma distância respeitosa. A proximidade traz consigo o risco da morte, e Blade não pode se dar ao luxo de sentir a perda novamente. Seu corpo é uma máquina de matar afinada, mas sua alma é uma paisagem desolada, mantida unida apenas pelo propósito da vingança. A transformação de Karen Jensen é fascinante de observar. Ela começa como uma acadêmica assustada, cujas mãos tremiam ao segurar um bisturi. Ver a violência nua dos vampiros e depois testemunhar a frieza calculista de Blade a forçou a um despertar brutal. Ela abraça a ciência não mais para curar doenças comuns, mas para entender a biologia do horror que a infectou. Sua nova determinação é quase tão intensa quanto a de Blade. Mas a dela é movida pela necessidade de restauração. A de Blade, pela necessidade de destruição. Ela começa a ver o mundo em termos de códigos genéticos e fraquezas moleculares, vestindo, metaforicamente, o mesmo couro escuro da necessidade de sobrevivência que Blade veste literalmente. Frost, o antagonista, personifica o perigo da ambição desmedida, um eco distorcido do sonho americano levado ao extremo vampírico. Ele não apenas quer poder, ele quer reescrever as regras da existência. Seu desprezo pelos anciãos reflete um ressentimento jovem contra estruturas estabelecidas, um desejo de pular etapas. Se ele fosse humano, poderíamos imaginá-lo como um CEO implacável ou um guru de tecnologia que busca a imortalidade através do controle de dados. Mas aqui, seu desejo é cósmico. Ele está viciado na ideia de divindade. O sangue que ele consome não é apenas sustento, é combustível para sua megalomania. A incursão no ninho dos vampiros, antes do confronto final, é um ponto crucial na psique de Blade. Ele não está apenas limpando a cidade. Ele está reafirmando seu domínio sobre o território que lhe foi roubado no berço. A descrição das ações dos vampiros na rave, drogados e irresponsáveis, reforça a visão de Blade. Eles são animais descontrolados, enquanto ele é a ordem encarnada, uma força da natureza focada. O clímax na fundação da cidade não é apenas uma briga, é um sacrifício. Blade se expõe voluntariamente ao centro do poder de Frost. Ele sabe que, para derrotar o ser que busca se tornar um deus, ele precisa abraçar a escuridão em si mesmo. A luta contra Frost é pessoal e filosófica. A disciplina estoica contra a euforia caótica. A injeção final não é apenas um veneno. É a lógica humana, representada por Karen, triunfando sobre o misticismo destrutivo de Frost. A desintegração do vilão é satisfatória porque é a anulação completa, o retorno ao pó, algo que Frost buscava desesperadamente evitar ao tentar se tornar eterno. No desfecho, Blade não sente alívio, apenas o breve silêncio antes do próximo alarme. A escolha de Karen de permanecer ao seu lado é um reconhecimento silencioso de que a linha entre a luz e a escuridão se tornou tênue demais para ser ignorada. Ela agora carrega armas e conhecimento proibido. A aceitação de Blade da caçada contínua é a sua aceitação de sua própria natureza híbrida. Ele é o anticorpo da humanidade, condenado a viver nas sombras para que outros possam ter o sol. Ele é o que é,
e isso é o suficiente para a próxima noite que se anuncia sobre Detroit. O silêncio após a batalha, apesar de breve, carrega consigo a promessa de novas ameaças. Blade e Karen, agora unidos pela sobrevivência e pelo conhecimento compartilhado, retiram-se para o bunker subterrâneo, o santuário improvisado mantido por Whistler. Este espaço, repleto de equipamentos de laboratório desmantelados e arsenais modificados, torna-se o novo centro de operações. A rotina se instala, uma justa posição estranha de caos e método. Karen, recuperando-se fisicamente do trauma, mergulha nos dados coletados sobre o ritual fracassado de Frost, buscando entender a natureza exata do deus vampiro que Frost tentou despertar. Ela suspeita que, embora o ritual tenha sido interrompido, a energia liberada pode ter enfraquecido as barreiras entre as dimensões ou, pior, atraído a atenção de entidades ainda mais antigas e poderosas que não estavam sob o domínio de Frost. Whistler, por sua vez, observa a nova dinâmica com um misto de orgulho e apreensão. Ele vê em Karen a centelha de esperança que Blade perdeu há muito tempo. A capacidade de ver além da luta imediata. No entanto, ele também percebe o custo dessa proximidade. A exposição constante ao perigo e ao fanatismo de Blade está mudando Karen, endurecendo suas feições e acelerando seu raciocínio a um ritmo perigoso. Ele lembra Blade constantemente sobre a importância de manter a distância, um conselho que Blade ignora com a indiferença de quem já aceitou a própria condenação à solidão. A calmaria é quebrada por um relatório urgente de Whistler sobre atividades incomuns. Não são os habituais rituais de rave. São movimentos coordenados, sugerindo uma reorganização da sociedade vampírica sob uma nova liderança. A eliminação de Frost, embora um golpe duro, criou um vácuo de poder, e predadores mais astutos estão emergindo das sombras para preencher essa lacuna. Eles estão aprendendo com os erros de Frost, operando com mais discrição e focando na infiltração sutil em posições de influência humana, ao invés de rituais abertos e chamativos. Blade sente a mudança na atmosfera da noite. A caçada anterior era pessoal, um acerto de contas com um rival ambicioso. Esta nova ameaça é sistêmica, uma infiltração silenciosa que exige uma abordagem diferente, mais paciente e estratégica. Ele se prepara para sair novamente, mas desta vez a missão não é apenas matar, mas desmantelar uma rede. Ele veste seu equipamento com a lentidão deliberada de quem sabe que esta pode ser uma expedição sem retorno, uma aceitação silenciosa de que ele é o único muro entre a ascensão completa da escuridão e o sono tranquilo dos desprevenidos. Karen, determinada a provar seu valor e a combater a doença em sua origem, insiste em acompanhar, munida não apenas com armas, mas com novos compostos químicos baseados na fisiologia de Frost, prontos para serem testados em campo. A aceitação relutante de Blade é o selo da sua nova parceria. 2 caçadores, um movido pelo trauma e a vingança, a outra pela necessidade de aplicar a lógica à anarquia. A partida para com a nova caçada é tingida por uma tensão palpável, uma dissonância entre a eficiência fria de Blade e a ansiedade contida de Karen. O laboratório subterrâneo, antes um refúgio, agora parece um casulo apertado, onde a preparação para a guerra é meticulosa. Karen, antes presa a protocolos de laboratório, agora trata os instrumentos de tortura e defesa com a mesma seriedade. Ela analisa as amostras ressecadas de Frost, não com repulsa, mas com o fascínio mórbido de um cirurgião diante de um tumor complexo. A ciência, para ela, tornou-se a única forma tangível de controle em um mundo que se provou caótico e sobrenatural. Ela não anseia por um retorno à vida normal. Essa vida, ela percebe, era uma ilusão confortável. Whistler, o guardião calejado, monitora as frequências de rádio e os contatos obscuros, os olhos injetados de quem não dorme há décadas. Sua sabedoria vem da observação das falhas dos caçadores que o precederam, e ele enxerga o risco que Karen representa para Blade, e vice-versa. Ele representa a velha guarda,
aquele que confiava em estacas e alho, forçado a se adaptar a seringas de prata e explosivos de alta tecnologia. Sua preocupação não é apenas com a missão, mas com a alma de Blade. Ele teme que, ao permitir uma ligação humana, mesmo que profissional, Blade se torne mais vulnerável, mais parecido com os humanos que ele jurou proteger, mas dos quais se mantém eternamente separado. Os novos inimigos são um desafio diferente. Eles não são fanáticos como Frost, mas sim organizadores frios. Há rumores de um vampiro conhecido apenas como o Regente, que estaria cooptando membros de antigas linhagens e introduzindo-os em posições de poder financeiro e político nas cidades vizinhas. A estratégia é a simbiose sombria. Em vez de aterrorizar a população, eles a gerenciam, transformando cidades inteiras em fazendas de sangue controladas por corporações de fachada. Essa sutileza é o que mais incomoda Blade. A invisibilidade dos mortos-vivos é a sua maior arma. Quando Blade e Karen emergem à superfície para iniciar o rastreamento, a noite de Detroit parece mais densa. Blade se move com uma economia de energia devastadora, cada passo planejado para não desperdiçar recursos vitais. Ele confia em seu instinto, um sexto sentido para a presença da corrupção. Karen, com um scanner modificado, tenta traduzir a linguagem da corrupção vampírica para termos que a tecnologia possa entender. A camaradagem forçada entre eles é marcada por diálogos curtos e factuais, pontuados por momentos de silêncio pesado, onde o passado de Blade paira sobre eles como uma névoa fria. Em uma infiltração silenciosa em um prédio de escritórios que funciona como fachada para o regente, Blade se move pelos dutos de ventilação, a personificação da eficiência predatória. Karen fica na retaguarda, pronta para acionar os bloqueios eletrônicos. Blade observa os funcionários humanos trabalhando até tarde, alheios ao predador que se move acima de suas cabeças. A visão reforça sua missão. Ele não é um justiceiro. É um desinfetante necessário. Ele não se deleita com o combate, mas o executa com a resignação de quem cumpre um dever inevitável. A nova guerra será travada não em becos escuros, mas sob as luzes fluorescentes dos escritórios corporativos. E Blade está pronto para ser a escuridão que expõe essa nova hipocrisia. A infiltração no Império do Regente exige uma mudança de tática que desagrada profundamente o instinto de Blade. Ele está acostumado ao confronto aberto, ao sangue respingando como prova de seu sucesso. Agora, ele precisa agir como um fantasma, um espectro que desativa os mecanismos de controle antes que o parasita se instale completamente. A cooperação com Karen é fundamental aqui. A tecnologia dela é a única ponte para desvendar a teia burocrática que o regente teceu. Karen, por sua vez, encontra uma estranha satisfação em decifrar os padrões de lavagem de dinheiro e as cadeias de suprimentos que alimentam a nova ordem vampírica. Ela percebe que o regente entendeu algo fundamental que Frost ignorou. A imortalidade é mais bem preservada através da riqueza e da influência, e não pelo poder místico bruto. Ela se move com uma nova confiança, uma aura de perigo que atrai olhares dos poucos guardas humanos corrompidos. Mas ela os desarma com uma rapidez que espelha a antiga letalidade de Blade. O olhar que ela lança a Blade agora é de cumplicidade, não de fascínio. Ela está se tornando uma guerreira de outra forma, uma cientista da destruição. Whistler, vigiando de longe, relata a Blade a descoberta mais alarmante. As famílias vampíricas tradicionais, aquelas que Blade pensava estarem enfraquecidas, estão oferecendo apoio tático ao regente, trocando linhagem antiga por segurança no novo regime. Isso significa que Blade não está lutando apenas contra uma facção, mas contra uma unificação da ameaça. Para Blade, isso é um acerto de contas maior, uma confirmação de que a guerra é total e sem trégua. Durante a fase de reconhecimento em um dos escritórios centrais, Blade se depara com um dos anciãos, um ser que se disfarça de diretor de um fundo de investimento. A visão do vampiro antigo, vestindo um terno impecável, mas com os olhos brilhando com a mesma fome ancestral, evoca uma fúria fria em Blade.
O confronto é rápido, um sussurro de lâminas. O ancião tenta negociar, oferecendo informações sobre a localização do regente em troca de uma morte rápida e limpa, uma saída honrosa que Blade raramente concede. A recusa de Blade é categórica. Para ele, não há honra em negociar com a praga. O corpo se desfaz em pó de maneira silenciosa, um contraste gritante com a explosão que marcou a morte de Frost. A informação obtida leva Blade e Karen a um complexo de servidores de alta segurança em um arranha-céu de vidro, o centro nervoso do controle financeiro do regente. É uma fortaleza moderna, defendida por tecnologia avançada e, presumivelmente, pelos vampiros mais jovens e leais ao novo líder. Blade sabe que desta vez ele não pode entrar sozinho. A missão exige um ataque coordenado. Karen precisa invadir o sistema central para desestabilizar as defesas digitais, enquanto Blade precisa abrir caminho fisicamente até o núcleo. A emoção que permeia Blade neste momento não é medo, mas uma profunda resignação pragmática. Ele está se jogando em um poço conhecido, mas com adversários mais inteligentes. Ele olha para Karen, vendo nela não apenas uma aliada, mas talvez o único pedaço de humanidade que lhe resta para compartilhar o peso da noite. Sua voz, quando ele finalmente fala com ela antes da invasão, é quase um sussurro, raro e carregado de um aviso velado sobre o que ela está se tornando. Eles se tornam, momentaneamente, dois soldados na trincheira final, prontos para lutar não pela paz, mas pela continuação da guerra necessária. A invasão ao arranha-céu de vidro é uma coreografia de destruição calculada, um balé noturno contra a arquitetura fria do poder corporativo. Blade, usando um traje tático que absorve a luz, parece fundir-se com as sombras dos corredores esterilizados. Ele é a anomalia letal no meio da alta tecnologia, onde a segurança depende de sensores ópticos e reconhecimento biométrico, ignorando a ameaça que se move abaixo da frequência de seus sistemas. Cada vampiro de segurança que ele encontra é despachado com a mesma eficiência silenciosa, suas espadas de prata encontrando o ponto fraco exato antes que um alarme possa sequer ser acionado. Karen está em uma sala de controle auxiliar, seus dedos voando sobre um teclado que ela modificou para contornar os firewalls de última geração. Ela respira fundo, o cheiro de ozônio do equipamento misturando-se com um leve odor metálico que ela agora associa à adrenalina. A pressão é imensa. Se ela falhar em desativar os sistemas de contenção antes que Blade chegue ao núcleo, ele estará cercado por defesas automatizadas que nem mesmo sua força sobre-humana pode ignorar. A transformação de Karen é evidente em sua calma sob pressão. Ela está lutando com a mente, aplicando a lógica fria contra a escuridão, uma arma tão afiada quanto as lâminas de Blade. Ela sussurra para si mesma, um mantra de códigos binários, tentando manter a humanidade através da estrutura da programação. No meio da progressão de Blade, ele encontra uma resistência mais concentrada. Vampiros mais jovens, talvez os pupilos mais próximos do regente, que exibem uma coordenação tática em comum. Eles utilizam granadas de luz UV modificadas, projetadas para não matar, mas para imobilizar e enfraquecer Blade, forçando-o a usar mais de sua energia. É a primeira vez que Blade precisa recuar taticamente, usando a estrutura do prédio como cobertura, uma necessidade que o irrita profundamente. Ele sente o tempo escoar, sabendo que cada segundo de atraso dá ao regente mais tempo para apagar seus rastros ou ativar algum plano de contingência apocalíptico. Whistler do esconderijo é a voz tensa no comunicador, a única conexão real de Blade com a realidade exterior. Ele alerta sobre um aumento súbito no tráfego de informações criptografadas saindo do edifício, sugerindo que o regente pode estar prestes a fugir ou a detonar um mecanismo de autodestruição de dados, apagando as evidências de sua operação global. A urgência se torna física. Blade canaliza sua frustração em uma explosão final de velocidade, atravessando a última linha de defesa e irrompendo na Câmara Central, um espaço que parece mais um centro de comando de alta tecnologia do que um covil.
O regente não está lá. O que Blade encontra é um complexo de servidores reluzentes, e no centro da sala, um único holograma translúcido do líder vampírico, sorrindo com uma superioridade distante. O regente se revela como um mestre da estratégia, alguém que antecipou a invasão desde o momento em que Frost caiu. Ele não luta com presas, mas com informação. A voz do regente ressoa na sala, calma e condescendente, expressando pena pela dedicação de Blade a uma guerra que, segundo ele, já foi perdida em nível macroeconômico. Você caça sombras, caçador. O holograma zomba. Enquanto nós construímos o novo mundo sobre o esqueleto do antigo. Antes que Blade possa reagir ao vazio de sua presa, Karen grita no comunicador, sua voz cortada por estática. Ela conseguiu invadir o sistema, mas acionou um bloqueio de segurança final. O prédio não vai explodir, mas sim selar-se hermeticamente, transformando a torre em uma prisão de concreto e aço, com todos os sistemas de ventilação cortados e um agente químico sedativo sendo liberado lentamente no ar. A última coisa que Karen ouve antes do corte total da comunicação é um som de sucção, indicando que ela mesma pode ter sido isolada ou capturada. Blade, agora preso em uma armadilha de alta tecnologia, com seu principal contato humano em perigo desconhecido e seu inimigo mais astuto escapado mais uma vez, sente um frio que não vem da temperatura ambiente. É a consciência aguda de que a vitória sobre Frost foi apenas um interlúdio. Ele está sozinho novamente, mas desta vez, a solidão é mais perigosa, pois a batalha se moveu para um campo onde sua força bruta é menos eficaz do que a inteligência que ele despreza. Ele olha para as portas seladas, a única certeza sendo que a caçada recomeçará em breve, mas o próximo passo exigirá mais do que espadas. Exigirá resgate e um novo tipo de fúria. A fúria contida de Blade irrompe em um rugido silencioso. A frustração de ser enganado por um inimigo que prefere a planilha ao duelo sangrento. A resignação que o acompanhava momentos antes se transforma em uma determinação gelada. Ser aprisionado em uma estrutura de aço e vidro, sufocado por um gás sedativo, é uma humilhação calculada. Ele se move imediatamente para o sistema de ventilação, reconhecendo a lógica fria por trás da armadilha. O regente não queria matá-lo ali. Queria neutralizá-lo e usá-lo como prova de sua supremacia intelectual. Blade enfia sua adaga mais resistente no metal do duto. O som do aço rasgando o ar-condicionado preenche o vácuo deixado pela voz do regente. Ele precisa ser rápido. O sedativo não o afetará como um humano comum, mas a exposição prolongada pode diminuir sua coordenação, algo que ele não pode permitir. Enquanto sobe pelos dutos, ele se lembra da paciência tática que Whistler sempre pregou, a necessidade de ler o campo de batalha antes de mergulhar nele. Ele se força a respirar superficialmente, economizando o ar, enquanto planeja a rota mais rápida para a superfície ou para qualquer ponto de acesso externo onde Whistler possa localizá-lo. O destino de Karen é a maior dor em seu peito blindado. Ela foi a primeira pessoa em anos com quem ele permitiu uma proximidade funcional, e agora ela está à mercê do inimigo, provavelmente sendo interrogada ou pior. A culpa, um sentimento há muito suprimido, o atinge com a força de um golpe físico. Ele havia-a treinado, mas falhou em protegê-la da inevitabilidade de seu mundo. Enquanto isso, no bunker, Whistler assiste aos monitores com o pânico endurecido de quem já viu coisas piores, mas nunca se acostumou com elas. O selamento do prédio é um pesadelo logístico. Ele tenta desesperadamente penetrar os firewalls do regente, mas encontra uma arquitetura de segurança que ele classifica como impenetrável, desenhada por demônios com doutorado. A localização de Karen é um ponto cego. Os sinais de seu comunicador desapareceram, engolidos pela rede de segurança da torre. Whistler precisa agir. Ele não pode contar com a força bruta de Blade agora. Ele precisa usar a única coisa que o regente subestimou: sua rede de contatos sombrios e conhecimentos arcaicos. Ele aciona um telefone pré-pago antigo,
ligando para um contato obscuro que deve favores antigos relacionados à tecnologia de rastreamento de calor de nível militar. Equipamento que poderia, teoricamente, penetrar as paredes da torre selada. O favor custará caro, mas a alternativa é perder Blade e Karen para um inimigo que domina a informação. Blade, emergindo em um andar superior de escritórios vazios, encontra o ar rarefeito e um cheiro químico sutil, confirmando a presença do sedativo. Ele vê um vampiro de guarda, parado, inerte, já sucumbindo ao gás. Blade não o mata. Ele o arrasta para um canto, injetando-lhe um estimulante potente, uma dose concentrada de adrenalina misturada com um elemento volátil de sua própria biologia. Ele precisa de informação, e um vampiro em pânico e superestimulado pode ser uma fonte melhor que um cadáver silencioso. Quando o vampiro acorda em um frenesi de dor e confusão, Blade o interroga com uma intensidade que beira a tortura, focando no paradeiro do regente e, crucialmente, de Karen. O vampiro, desesperado para escapar da agonia que Blade inflige, revela que o regente está em um ponto de extração aéreo, preparado para fugir da cidade, e que Karen está sendo mantida em uma sala de quarentena no topo da torre, sendo submetida a um processo de conversão neural. Uma tentativa de usar sua mente brilhante para refinar ainda mais os sistemas de controle do regente. Essa revelação galvaniza Blade. A caça agora tem um objetivo claro e imediato: resgate. Ele sobe os últimos andares com uma renovada urgência. A estratégia substituída pela necessidade desesperada de chegar a Karen antes que sua mente seja totalmente cooptada. Ele não é mais apenas o caçador. Ele é o resgatador, um papel que ele nunca pensou que aceitaria. A batalha que se aproxima não será apenas pela sobrevivência, mas pela preservação da mente de sua única aliada. A ascensão de Blade pelos andares superiores do arranha-céu é uma demonstração de fúria controlada, alimentada pela perspectiva de perder Karen para a manipulação mental. O sedativo, embora atenuado pela sua biologia única, exige um esforço consciente para ser ignorado, e ele o empurra para o fundo de sua consciência, concentrando-se apenas na imagem da câmara de quarentena no topo. O vampiro interrogado, agora um monte de cinzas impotentes, serviu como um lembrete brutal de que o tempo não é um luxo que Blade pode pagar. Karen, na sala de quarentena no último andar, luta contra um assalto sensorial e mental. O ambiente é branco, estéril, projetado para anular qualquer referência externa. O regente não está presente fisicamente, mas sua presença é sentida através de interfaces neurais projetadas para mapear a mente humana. Eles não querem apenas informação dela, querem assimilar sua capacidade de inovar. O processo é excruciante, como se sua própria identidade estivesse sendo desfragmentada. Ela se agarra a memórias tangíveis. O cheiro de ozônio do laboratório, a voz seca de Whistler, a sombra imponente de Blade, como âncoras contra o vazio hipnótico. Whistler, enquanto isso, consegue o rastreador de calor militar, um pedaço de tecnologia militar suja que ele insere em um drone modificado. Um aparelho barulhento e rudimentar que contrasta com a sofisticação da torre. Ele o lança, controlando-o através de túneis de serviço adjacentes. A imagem que retorna é imperfeita, mas suficiente. Uma assinatura térmica forte na cobertura, indicando a presença do regente e um transporte aéreo em posição de espera, e uma assinatura menor, confusa, no andar abaixo, confirmando a localização de Karen. Blade alcança o penúltimo andar, onde a resistência é maior e mais sofisticada. Não são apenas vampiros, mas humanos de segurança de elite, leais ao dinheiro e ao poder do regente, operando com coletes à prova de balas e armamento automático. A luta aqui é um tiroteio caótico, um campo de batalha onde Blade não pode simplesmente cortar. Ele deve absorver os disparos, usando seu corpo como escudo improvisado enquanto avança. Ele utiliza suas seringas de sangue concentrado, um último recurso que acelera sua recuperação de ferimentos menores, para manter o ritmo. A lâmina de Blade é secundária. Desta vez,
Ele depende mais de explosivos de curto alcance e da manipulação do ambiente para derrubar os defensores humanos que ainda se apegam à ilusão de segurança. Ao atingir o último andar, a porta para a área de pouso está aberta, ventando violentamente o ar rarefeito e o gás sedativo para fora. O regente está lá, de pé, com uma mala de dados de alta capacidade ao lado, prestes a embarcar em seu helicóptero discreto. O confronto final não é um duelo, mas uma interrupção de fuga. O regente sorri, sem surpresa. Você é previsível, caçador, diz o regente, sua voz transmitida por um pequeno alto-falante, pois ele não confia na proximidade física. Sempre correndo para resgatar, nunca para destruir a estrutura. Blade ignora a provocação. Ele lança uma das granadas de luz UV de volta para essa plataforma, forçando o regente a se proteger momentaneamente. Enquanto o vampiro está exposto, Blade corre, não para o regente, mas para o painel de controle da rampa de pouso, destruindo o mecanismo de segurança do helicóptero com um golpe de sua espada. O veículo fica inoperante. O regente, furioso, revela sua última carta. Um agente químico paralisante direcionado diretamente a Blade, liberado por pequenos drones que emergem de sua mala. Blade reconhece o perigo, mas sua atenção é dividida. Onde está Karen? Neste momento crítico, Whistler envia a última informação vital. Blade, o sistema de quarentena da Karen está conectado ao sistema de suporte de vida do regente. Se você o eliminar, ela se torna refém do gás. A prioridade muda instantaneamente. Blade não pode matar o regente ainda. Ele precisa desarmar o sistema de Karen primeiro. Ele investe contra os drones, destruindo-os em pleno ar, absorvendo parte da descarga química, o que o atinge como um choque violento, mas não paralisante. O regente, vendo sua fuga comprometida e seu plano de extração frustrado, tenta usar a confusão para escapar para as escadas de serviço. Blade, sentindo o veneno lento se espalhar, toma uma decisão drástica. Ele se vira, ignora o regente em fuga e corre de volta para a sala de quarentena. Ele não tem tempo para desarmar o sistema. Ele arromba a porta, encontrando Karen inconsciente, seus olhos se movendo erraticamente sob as pálpebras. Sem hesitar, ele injeta nela uma dose de seu próprio soro concentrado. Um coquetel arriscado que visa estabilizar seu sistema nervoso e neutralizar o agente químico de conversão, mas que pode matá-la ou transformá-la. A explosão química do soro de Blade reage com o gás sedativo do regente, causando uma violenta convulsão na biologia de Karen, que acorda gritando. Ela está viva, mas instável. A prioridade agora é a fuga. Blade pega Karen, jogando-a sobre o ombro, e se dirige para a janela mais próxima, preparando-se para a descida mais perigosa de sua vida. O regente, vendo sua vitória se transformar em derrota e seu arsenal comprometido, finalmente se lança sobre Blade. Mas o caçador, mesmo ferido e sobrecarregado, o intercepta com um golpe desesperado e final. Desta vez, não há negociação. Blade empurra o regente para fora da plataforma, o corpo do vampiro líder caindo silenciosamente nas luzes da cidade, um ponto sumindo no asfalto, um final anticlimático para um mestre da informação. A verdadeira batalha agora é a sobrevivência de Karen e a fuga de Blade da armadilha de vidro. A queda livre do telhado não é um desespero, mas uma manobra calculada, um ato de desespero técnico executado com a precisão de um cirurgião que opera o próprio tumor. Blade utiliza os cabos de segurança de emergência que ele rapidamente prende ao corpo de Karen, controlando a velocidade da descida com a força de seus braços e ombros, um feito que esticaria os limites de um humano normal. O soro injetado em Karen criou uma reação violenta. Ela está lutando contra a própria cura. O esforço da transformação neural revertido por uma dose brutal de sua própria linhagem. Ela está tossindo, agitada, mas consciente, o que para Blade é uma vitória parcial. A recepção no nível do solo é caótica. Whistler, que monitorou a fuga desesperada, havia coordenado com seus contatos para criar uma distração no térreo,
forjando um grande incêndio em um depósito vizinho para desviar a atenção das forças de segurança humanas corrompidas. Blade aterra pesadamente em um beco escuro, afastado do fogo, sentindo cada músculo protestar sob o efeito residual do agente paralisante e a tensão da descida. Ao chegarem ao refúgio, o ambiente do bunker parece pequeno e sufocante. Karen está em estado febril, oscilando entre a lucidez e lapsos de confusão, onde ela fala em código binário. Blade se mantém vigilante, limpando suas lâminas com uma devoção quase religiosa. Ele sente a presença constante de Whistler, que agora administra fluidos e tenta estabilizar Karen. Mas a interação é mínima. Blade se isola, a tensão da proximidade humana não resolvida. Ele se sente mais vulnerável agora, com um alvo vivo e frágil sob sua proteção, do que quando estava sozinho enfrentando o regente. A reflexão é inevitável. A morte do regente, sem o espetáculo da desintegração de Frost, é uma lição amarga. O novo inimigo não pode ser destruído apenas com força. Ele se esconde na infraestrutura, na rede invisível do poder. Blade percebe que sua cruzada, que começou com a vingança direta, evoluiu para uma guerra de guerrilha contra a própria fundação da sociedade moderna. Whistler, ao examinar os resíduos químicos do traje de Blade, confirma que a natureza perigosa do soro que ele usou em Karen. Você a salvou, rapaz, mas a que custo? Ela está misturada com você agora. Sua imunidade, sua velocidade, tudo isso está em seu sangue. Ela não é mais apenas humana, e ainda não é nada mais. Essa observação atinge Blade com a força de uma verdade não dita. Ele não apenas a colocou em perigo, ele a alterou irreversivelmente. A investigação muda de foco. O que o regente estava fazendo com os dados que fugiram? Eles conseguem recuperar fragmentos de informações, menções a protocolo Aurora e colheita global. Aparentemente, o plano do regente era usar a influência financeira para preparar a superfície para uma migração em massa de vampiros, uma transição de predadores noturnos para parasitas sociais abertos, uma dominação silenciosa. Blade sabe que não pode parar até entender a extensão desse plano. Karen, em um momento raro de clareza, desenha um diagrama frenético no quadro branco, ligando as estruturas de poder descobertas por Frost e a rede do regente. Ela aponta para uma cidade no exterior, um centro financeiro global, sugerindo que o verdadeiro centro de comando reside lá. A decisão é tomada sem palavras. A permanência em Detroit é insustentável. A ameaça se espalhou. Enquanto Whistler prepara suprimentos e logística para uma viagem internacional, Blade olha para o horizonte, não mais apenas a escuridão da noite, mas o mapa mundi de sua nova fronteira. Ele não busca mais apenas vingança pessoal, ele luta contra uma corporação sobrenatural. A jornada será mais longa, mais fria, e ele terá de confiar totalmente em uma aliada que agora carrega um pedaço de sua maldição. A aceitação desse fardo compartilhado solidifica a parceria de uma maneira que o perigo isolado nunca conseguiria. Eles partirão, dois seres deslocados, caçando na escuridão que aprendeu a usar a luz a seu favor. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Jackson Film. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Hoje, vamos discutir o filme Blade de 1998. A noite em Detroit fervilha com uma energia oculta, um submundo que a maioria das pessoas ignora. Blade, um caçador de vampiros solitário e mortalmente eficaz, move-se por esse crepúsculo com a precisão de um predador. Sua existência é uma cruzada incessante, um eco do trauma de sua infância, quando sua mãe, grávida, foi atacada por um vampiro, dando-lhe uma condição única. Ele é um diurno, possuindo força e velocidade sobre-humanas, mas sem a fraqueza fatal da luz solar para seus inimigos. Seu equipamento é um testemunho de sua dedicação. Armas brancas afiadas, tecnologia de ponta e um código moral rígido. Em meio a uma rave sangrenta, um ritual macabro onde os sugadores de sangue se reúnem sem se importar com a descrição, Blade interrompe a festa com uma violência coreografada,
uma dança letal que termina com a aniquilação dos vampiros menores. Ele busca algo maior, um alvo específico. A história se aprofunda na hierarquia dos mortos-vivos. No topo, encontramos Deacon Frost, um vampiro ambicioso e perigosamente instável, que, diferente dos velhos e aristocráticos sugadores de sangue, abraça para a violência moderna e busca uma forma de poder absoluto. Frost tem ambições que ultrapassam o mero derramamento de sangue. Ele busca a transcendência, a libertação das antigas regras vampíricas. Blade é procurado por um grupo de cientistas, entre eles a Dra. Karen Jensen. Karen, que anteriormente trabalhou com o Dr. Curtis Weaver, um especialista em doenças do sangue, acabou entrando no mundo oculto após ser mordida por um vampiro. Ela sobrevive ao ataque, o que a torna uma anomalia, uma ponte entre o mundo humano e o sombrio domínio dos noturnos. Sua sobrevivência e sua necessidade de entender o que aconteceu a colocam diretamente no caminho de Blade, inicialmente com desconfiança mútua. Blade é auxiliado por Whistler, um investigador veterano, quase um mentor, que já conhecia a guerra contra os vampiros antes de Blade sequer nascer. Whistler fornece o suporte logístico e o conhecimento de campo, a voz da experiência contra o fanatismo de Frost. A investigação de Blade o leva a descobrir o plano de Frost. Ele quer reativar um antigo ritual, um chamado que visa despertar um ser primordial. Um deus vampiro adormecido que se acredita estar enterrado sob as fundações da cidade. Frost, com sua sede de poder, não se importa que este despertar possa devastar a população humana, pois ele espera ser recompensado com a divindade resultante. A relação entre Blade e Karen evolui de ceticismo para colaboração. Ela traz a perspectiva científica, ajudando a entender a fisiologia dos vampiros e as fraquezas que Blade apenas conhece empiricamente. A ação culmina em uma perseguição implacável que leva Blade de volta às suas origens, ao local onde sua mãe foi atacada. Ele confronta Frost e seus seguidores em um complexo industrial abandonado, onde o ritual está prestes a ser completado. A batalha é um espetáculo de artes marciais misturadas com armamento pesado, Blade deslizando entre os inimigos como uma sombra letal. No clímax, Blade e Frost se enfrentam diretamente. Frost, agora imbuído de parte do poder do ritual, é um oponente formidável. A luta é brutal, um choque entre a disciplina fria de Blade e a fúria caótica de Frost. Blade utiliza sua astúcia e sua imunidade ao veneno de Frost. Ele consegue injetar em Frost um coquetel projetado por Karen, uma solução que reage violentamente com a genética vampírica de Frost, fazendo-o se desintegrar em uma espetacular exibição de fogo e carne consumida. Com Frost derrotado e o ritual interrompido, a ameaça imediata é neutralizada. Karen, agora parte integrante da luta, escolhe seguir o caminho de Blade, deixando para trás a vida que conhecia. A cena final mostra Blade retornando à escuridão, aceitando seu fardo eterno. Ele não busca a redenção ou a paz, apenas a continuação da caça. Enquanto se afasta, ele é confrontado brevemente por um vampiro sobrevivente que se ajoelha em um ato de respeito temeroso, reconhecendo-o como a força dominante na noite. Blade desaparece, pronto para o próximo confronto, pois a escuridão, ele sabe, nunca dorme por muito tempo. A sombra de Detroit nunca foi apenas escuridão para Blade. É seu santuário e seu campo de batalha. Ele carrega o peso de ser um híbrido, um ser que se move entre dois mundos sem pertencer verdadeiramente a nenhum. Sua vestimenta de couro preto, quase uma segunda pele, reflete a rejeição de qualquer calor ou acolhimento humano. Pense em sua postura. É a de alguém que espera o ataque a cada segundo, um reflexo da ameaça constante que paira sobre ele desde o nascimento traumático, uma memória gravada não só em sua mente, mas em cada fibra de seu ser modificado. A cena da rave, descrita de forma tão seca, é na verdade um mergulho na decadência hedonista que os vampiros modernos abraçaram. Não são mais os nobres europeus, são a juventude perdida, injetando sangue coagulado,
buscando um êxtase que os aproxima do esquecimento. A entrada de Blade ali não é apenas um ataque, é uma purgação. Cada estocada de sua espada, forjada com prata e tecnologia que Whistler ajudou a refinar, é um grito de raiva contida contra a espécie que roubou sua infância. Deacon Frost, por outro lado, é o anticristo desta nova ordem. Ele não se veste com a pompa vitoriana. Ele veste a rebeldia contemporânea. Frost despreza os anciãos que se agarram a rituais tediosos e ao controle territorial mesquinho. Sua inspiração, percebe-se, vem da anarquia e do poder bruto. Ele quer transcender, e essa busca o torna mais perigoso que qualquer vampiro tradicional, pois ele não se contenta em apenas viver. Ele deseja se tornar algo divino, algo além da compreensão humana. Ele vê a humanidade como um celeiro, mas a si mesmo como o próximo estágio da evolução, um visionário distorcido. Karen Janson, a doutora que se torna presa e depois aliada, representa a fragilidade da ciência confrontada com o inexplicável. Ela tinha uma vida estruturada, baseada em lógica e evidências, e ser mordida e sobreviver a isso quebra seu universo. A maneira como Blade a trata no início é fria, quase clínica. Ele não confia em ninguém, especialmente em humanos que flertaram com a morte e voltaram, pois eles carregam um cheiro de vulnerabilidade. Mas Karen possui algo que Blade perdeu: a capacidade de se conectar com a humanidade, e sua mente brilhante é a única coisa que pode decifrar a escuridão que Frost tenta invocar. Whistler é o espectro de uma guerra antiga. Um homem que viu gerações de caçadores caírem. Sua pele é um mapa de cicatrizes, e sua sabedoria vem de incontáveis noites mal dormidas. Ele é o pragmatismo amargo, o único que entende a solidão de Blade, pois ele também escolheu viver à margem. A relação deles é de pai e filho forçado, mas baseada em um respeito mútuo pela eficácia letal. A busca pelo deus vampiro adormecido é a obsessão de Frost. Ele acredita que, ao despertar essa entidade primordial, ele será coroado. Esse ritual, enterrado sob a fundação de Detroit, não é apenas um ato de poder. É um desejo profundo de ser reconhecido, de não ser mais apenas um predador, mas a própria lei da noite. Blade entende isso. Ele também luta por reconhecimento, embora o dele seja o reconhecimento da morte que ele inflige. O confronto final, nos esgotos úmidos e sujos, onde o ritual atinge seu pico, é a colisão de ideologias. Frost está inchado de poder, quase monstruoso, zombando da rigidez de Blade. Mas a força de Blade não está apenas em seus músculos ou armas. Está na certeza de sua maldição. Ele não pode morrer facilmente, e sua raiva é um combustível mais potente do que o sangue vampírico que Frost absorveu. Quando Karen injeta o soro, é a ciência e a humanidade encontrando sua vingança final contra a aberração. A desintegração de Frost é a prova de que mesmo a ambição mais selvagem sucumbe à lógica biológica, uma vez que esta é adequadamente armada. Ao final, Karen escolhe a escuridão ativa ao lado de Blade, aceitando que a ciência não pode curar o mundo, mas pode ajudar a contê-lo. A última imagem é a da inevitabilidade. Blade não venceu a guerra. Ele apenas ganhou uma batalha. Ele se afasta, um fantasma prateado sob a luz da manhã que ele nunca pode verdadeiramente desfrutar, mas que ele garante aos outros. A reverência do vampiro final não é de adoração, mas de medo absoluto. É o reconhecimento de que Blade é a ponta da lança que nunca descansa, o vigilante forçado a uma eternidade de serviço sombrio. A persistência de Blade em sua cruzada revela um homem moldado pela ausência de escolha. Ele não se veste de preto por moda. É um uniforme de luto perpétuo. Cada movimento seu carrega a memória do som do sangue de sua mãe sendo derramado. Um som que ecoa nos silêncios entre as lutas. Ele não tem amigos verdadeiros, apenas contatos necessários. Whistler, apesar de sua lealdade, é mantido a uma distância respeitosa. A proximidade traz consigo o risco da morte,
e Blade não pode se dar ao luxo de sentir a perda novamente. Seu corpo é uma máquina de matar afinada, mas sua alma é uma paisagem desolada, mantida unida apenas pelo propósito da vingança. A transformação de Karen Janson é fascinante de observar. Ela começa como uma acadêmica assustada, cujas mãos tremiam ao segurar um bisturi. Ver a violência nua dos vampiros e depois testemunhar a frieza calculista de Blade a forçou a um despertar brutal. Ela abraça a ciência não mais para curar doenças comuns, mas para entender a biologia do horror que a infectou. Sua nova determinação é quase tão intensa quanto a de Blade. Mas a dela é movida pela necessidade de restauração. A de Blade, pela necessidade de destruição. Ela começa a ver o mundo em termos de códigos genéticos e fraquezas moleculares, vestindo, metaforicamente, o mesmo couro escuro da necessidade de sobrevivência que Blade veste literalmente. Frost, o antagonista, personifica o perigo da ambição desmedida, um eco distorcido do sonho americano levado ao extremo vampírico. Ele não apenas quer poder, ele quer reescrever as regras da existência. Seu desprezo pelos anciãos reflete um ressentimento jovem contra estruturas estabelecidas, um desejo de pular etapas. Se ele fosse humano, poderíamos imaginá-lo como um CEO implacável ou um guru de tecnologia que busca a imortalidade através do controle de dados. Mas aqui, seu desejo é cósmico. Ele está viciado na ideia de divindade. O sangue que ele consome não é apenas sustento, é combustível para sua megalomania. A incursão no ninho dos vampiros, antes do confronto final, é um ponto crucial na psique de Blade. Ele não está apenas limpando a cidade. Ele está reafirmando seu domínio sobre o território que lhe foi roubado no berço. A descrição das ações dos vampiros na rave, drogados e irresponsáveis, reforça a visão de Blade. Eles são animais descontrolados, enquanto ele é a ordem encarnada, uma força da natureza focada. O clímax na fundação da cidade não é apenas uma briga, é um sacrifício. Blade se expõe voluntariamente ao centro do poder de Frost. Ele sabe que, para derrotar o ser que busca se tornar um deus, ele precisa abraçar a escuridão em si mesmo. A luta contra Frost é pessoal e filosófica. A disciplina estoica contra a euforia caótica. A injeção final não é apenas um veneno. É a lógica humana, representada por Karen, triunfando sobre o misticismo destrutivo de Frost. A desintegração do vilão é satisfatória porque é a anulação completa, o retorno ao pó, algo que Frost buscava desesperadamente evitar ao tentar se tornar eterno. No desfecho, Blade não sente alívio, apenas o breve silêncio antes do próximo alarme. A escolha de Karen de permanecer ao seu lado é um reconhecimento silencioso de que a linha entre a luz e a escuridão se tornou tênue demais para ser ignorada. Ela agora carrega armas e conhecimento proibido. A aceitação de Blade da caçada contínua é a sua aceitação de sua própria natureza híbrida. Ele é o anticorpo da humanidade, condenado a viver nas sombras para que outros possam ter o sol. Ele é o que é. E isso é o suficiente para a próxima noite que se anuncia sobre Detroit. O silêncio após a batalha, apesar de breve, carrega consigo a promessa de novas ameaças. Blade e Karen, agora unidos pela sobrevivência e pelo conhecimento compartilhado, retiram-se para o bunker subterrâneo, o santuário improvisado mantido por Whistler. Este espaço, repleto de equipamentos de laboratório desmantelados e arsenais modificados, torna-se o novo centro de operações. A rotina se instala, uma justa posição estranha de caos e método. Karen, recuperando-se fisicamente do trauma, mergulha nos dados coletados sobre o ritual fracassado de Frost, buscando entender a natureza exata do deus vampiro que Frost tentou despertar. Ela suspeita que, embora o ritual tenha sido interrompido, a energia liberada pode ter enfraquecido as barreiras entre as dimensões ou, pior, atraído a atenção de entidades ainda mais antigas e poderosas que não estavam sob o domínio de Frost. Whistler, por sua vez,
observa a nova dinâmica com um misto de orgulho e apreensão. Ele vê em Karen a centelha de esperança que Blade perdeu há muito tempo. A capacidade de ver além da luta imediata. No entanto, ele também percebe o custo dessa proximidade. A exposição constante ao perigo e ao fanatismo de Blade está mudando Karen, endurecendo suas feições e acelerando seu raciocínio a um ritmo perigoso. Ele lembra Blade constantemente sobre a importância de manter a distância, um conselho que Blade ignora com a indiferença de quem já aceitou a própria condenação à solidão. A calmaria é quebrada por um relatório urgente de Whistler sobre atividades incomuns. Não são os habituais rituais de rave. São movimentos coordenados, sugerindo uma reorganização da sociedade vampírica sob uma nova liderança. A eliminação de Frost, embora um golpe duro, criou um vácuo de poder, e predadores mais astutos estão emergindo das sombras para preencher essa lacuna. Eles estão aprendendo com os erros de Frost, operando com mais discrição e focando na infiltração sutil em posições de influência humana, ao invés de rituais abertos e chamativos. Blade sente a mudança na atmosfera da noite. A caçada anterior era pessoal, um acerto de contas com um rival ambicioso. Esta nova ameaça é sistêmica, uma infiltração silenciosa que exige uma abordagem diferente, mais paciente e estratégica. Ele se prepara para sair novamente, mas desta vez a missão não é apenas matar, mas desmantelar uma rede. Ele veste seu equipamento com a lentidão deliberada de quem sabe que esta pode ser uma expedição sem retorno, uma aceitação silenciosa de que ele é o único muro entre a ascensão completa da escuridão e o sono tranquilo dos desprevenidos. Karen, determinada a provar seu valor e a combater a doença em sua origem, insiste em acompanhar, munida não apenas com armas, mas com novos compostos químicos baseados na fisiologia de Frost, prontos para serem testados em campo. A aceitação relutante de Blade é o selo da sua nova parceria. 2 caçadores, um movido pelo trauma e a vingança, a outra pela necessidade de aplicar a lógica à anarquia. A partida para com a nova caçada é tingida por uma tensão palpável, uma dissonância entre a eficiência fria de Blade e a ansiedade contida de Karen. O laboratório subterrâneo, antes um refúgio, agora parece um casulo apertado, onde a preparação para a guerra é meticulosa. Karen, antes presa a protocolos de laboratório, agora trata os instrumentos de tortura e defesa com a mesma seriedade. Ela analisa as amostras ressecadas de Frost, não com repulsa, mas com o fascínio mórbido de um cirurgião diante de um tumor complexo. A ciência, para ela, tornou-se a única forma tangível de controle em um mundo que se provou caótico e sobrenatural. Ela não anseia por um retorno à vida normal. Essa vida, ela percebe, era uma ilusão confortável. Whistler, o guardião calejado, monitora as frequências de rádio e os contatos obscuros, os olhos injetados de quem não dorme há décadas. Sua sabedoria vem da observação das falhas dos caçadores que o precederam, e ele enxerga o risco que Karen representa para Blade, e vice-versa. Ele representa a velha guarda, aquele que confiava em estacas e alho, forçado a se adaptar a seringas de prata e explosivos de alta tecnologia. Sua preocupação não é apenas com a missão, mas com a alma de Blade. Ele teme que, ao permitir uma ligação humana, mesmo que profissional, Blade se torne mais vulnerável, mais parecido com os humanos que ele jurou proteger, mas dos quais se mantém eternamente separado. Os novos inimigos são um desafio diferente. Eles não são fanáticos como Frost, mas sim organizadores frios. Há rumores de um vampiro conhecido apenas como o Regente, que estaria cooptando membros de antigas linhagens e introduzindo-os em posições de poder financeiro e político nas cidades vizinhas. A estratégia é a simbiose sombria. Em vez de aterrorizar a população, eles a gerenciam, transformando cidades inteiras em fazendas de sangue controladas por corporações de fachada. Essa sutileza é o que mais incomoda Blade. A invisibilidade dos mortos-vivos é a sua maior arma.
Quando Blade e Karen emergem à superfície para iniciar o rastreamento, a noite de Detroit parece mais densa. Blade se move com uma economia de energia devastadora, cada passo planejado para não desperdiçar recursos vitais. Ele confia em seu instinto, um sexto sentido para a presença da corrupção. Karen, com um scanner modificado, tenta traduzir a linguagem da corrupção vampírica para termos que a tecnologia possa entender. A camaradagem forçada entre eles é marcada por diálogos curtos e factuais, pontuados por momentos de silêncio pesado, onde o passado de Blade paira sobre eles como uma névoa fria. Em uma infiltração silenciosa em um prédio de escritórios que funciona como fachada para o regente, Blade se move pelos dutos de ventilação, a personificação da eficiência predatória. Karen fica na retaguarda, pronta para acionar os bloqueios eletrônicos. Blade observa os funcionários humanos trabalhando até tarde, alheios ao predador que se move acima de suas cabeças. A visão reforça sua missão. Ele não é um justiceiro. É um desinfetante necessário. Ele não se deleita com o combate, mas o executa com a resignação de quem cumpre um dever inevitável. A nova guerra será travada não em becos escuros, mas sob as luzes fluorescentes dos escritórios corporativos. E Blade está pronto para ser a escuridão que expõe essa nova hipocrisia. A infiltração no Império do Regente exige uma mudança de tática que desagrada profundamente o instinto de Blade. Ele está acostumado ao confronto aberto, ao sangue respingando como prova de seu sucesso. Agora, ele precisa agir como um fantasma, um espectro que desativa os mecanismos de controle antes que o parasita se instale completamente. A cooperação com Karen é fundamental aqui. A tecnologia dela é a única ponte para desvendar a teia burocrática que o regente teceu. Karen, por sua vez, encontra uma estranha satisfação em decifrar os padrões de lavagem de dinheiro e as cadeias de suprimentos que alimentam a nova ordem vampírica. Ela percebe que o regente entendeu algo fundamental que Frost ignorou. A imortalidade é mais bem preservada através da riqueza e da influência, e não pelo poder místico bruto. Ela se move com uma nova confiança, uma aura de perigo que atrai olhares dos poucos guardas humanos corrompidos. Mas ela os desarma com uma rapidez que espelha a antiga letalidade de Blade. O olhar que ela lança a Blade agora é de cumplicidade, não de fascínio. Ela está se tornando uma guerreira de outra forma, uma cientista da destruição. Whistler, vigiando de longe, relata a Blade a descoberta mais alarmante. As famílias vampíricas tradicionais, aquelas que Blade pensava estarem enfraquecidas, estão oferecendo apoio tático ao regente, trocando linhagem antiga por segurança no novo regime. Isso significa que Blade não está lutando apenas contra uma facção, mas contra uma unificação da ameaça. Para Blade, isso é um acerto de contas maior, uma confirmação de que a guerra é total e sem trégua. Durante a fase de reconhecimento em um dos escritórios centrais, Blade se depara com um dos anciãos, um ser que se disfarça de diretor de um fundo de investimento. A visão do vampiro antigo, vestindo um terno impecável, mas com os olhos brilhando com a mesma fome ancestral, evoca uma fúria fria em Blade. O confronto é rápido, um sussurro de lâminas. O ancião tenta negociar, oferecendo informações sobre a localização do regente em troca de uma morte rápida e limpa, uma saída honrosa que Blade raramente concede. A recusa de Blade é categórica. Para ele, não há honra em negociar com a praga. O corpo se desfaz em pó de maneira silenciosa, um contraste gritante com a explosão que marcou a morte de Frost. A informação obtida leva Blade e Karen a um complexo de servidores de alta segurança em um arranha-céu de vidro, o centro nervoso do controle financeiro do regente. É uma fortaleza moderna, defendida por tecnologia avançada e, presumivelmente, pelos vampiros mais jovens e leais ao novo líder. Blade sabe que desta vez ele não pode entrar sozinho. A missão exige um ataque coordenado. Karen precisa invadir o sistema central para desestabilizar as defesas digitais, enquanto Blade precisa abrir caminho fisicamente até o núcleo.
A emoção que permeia Blade neste momento não é medo, mas uma profunda resignação pragmática. Ele está se jogando em um poço conhecido, mas com adversários mais inteligentes. Ele olha para Karen, vendo nela não apenas uma aliada, mas talvez o único pedaço de humanidade que lhe resta para compartilhar o peso da noite. Sua voz, quando ele finalmente fala com ela antes da invasão, é quase um sussurro, raro e carregado de um aviso velado sobre o que ela está se tornando. Eles se tornam, momentaneamente, dois soldados na trincheira final, prontos para lutar não pela paz, mas pela continuação da guerra necessária. A invasão ao arranha-céu de vidro é uma coreografia de destruição calculada, um balé noturno contra a arquitetura fria do poder corporativo. Blade, usando um traje tático que absorve a luz, parece fundir-se com as sombras dos corredores esterilizados. Ele é a anomalia letal no meio da alta tecnologia, onde a segurança depende de sensores ópticos e reconhecimento biométrico, ignorando a ameaça que se move abaixo da frequência de seus sistemas. Cada vampiro de segurança que ele encontra é despachado com a mesma eficiência silenciosa, suas espadas de prata encontrando o ponto fraco exato antes que um alarme possa sequer ser acionado. Karen está em uma sala de controle auxiliar, seus dedos voando sobre um teclado que ela modificou para contornar os firewalls de última geração. Ela respira fundo, o cheiro de ozônio do equipamento misturando-se com um leve odor metálico que ela agora associa à adrenalina. A pressão é imensa. Se ela falhar em desativar os sistemas de contenção antes que Blade chegue ao núcleo, ele estará cercado por defesas automatizadas que nem mesmo sua força sobre-humana pode ignorar. A transformação de Karen é evidente em sua calma sob pressão. Ela está lutando com a mente, aplicando a lógica fria contra a escuridão, uma arma tão afiada quanto as lâminas de Blade. Ela sussurra para si mesma, um mantra de códigos binários, tentando manter a humanidade através da estrutura da programação. No meio da progressão de Blade, ele encontra uma resistência mais concentrada. Vampiros mais jovens, talvez os pupilos mais próximos do regente, que exibem uma coordenação tática incomum. Eles utilizam granadas de luz UV modificadas, projetadas para não matar, mas para imobilizar e enfraquecer Blade, forçando-o a usar mais de sua energia. É a primeira vez que Blade precisa recuar taticamente, usando a estrutura do prédio como cobertura, uma necessidade que o irrita profundamente. Ele sente o tempo escoar, sabendo que cada segundo de atraso dá ao regente mais tempo para apagar seus rastros ou ativar algum plano de contingência apocalíptico. Whistler do esconderijo é a voz tensa no comunicador, a única conexão real de Blade com a realidade exterior. Ele alerta sobre um aumento súbito no tráfego de informações criptografadas saindo do edifício, sugerindo que o regente pode estar prestes a fugir ou a detonar um mecanismo de autodestruição de dados, apagando as evidências de sua operação global. A urgência se torna física. Blade canaliza sua frustração em uma explosão final de velocidade, atravessando a última linha de defesa e irrompendo na câmara central, um espaço que parece mais um centro de comando de alta tecnologia do que um covil. O regente não está lá. O que Blade encontra é um complexo de servidores reluzentes, e no centro da sala, um único holograma translúcido do líder vampírico, sorrindo com uma superioridade distante. O regente se revela como um mestre da estratégia, alguém que antecipou a invasão desde o momento em que Frost caiu. Ele não luta com presas, mas com informação. A voz do regente ressoa na sala, calma e condescendente, expressando pena pela dedicação de Blade a uma guerra que, segundo ele, já foi perdida em nível macroeconômico. Você caça sombras, caçador. O holograma zomba. Enquanto nós construímos o novo mundo sobre o esqueleto do antigo. Antes que Blade possa reagir ao vazio de sua presa, Karen grita no comunicador, sua voz cortada por estática. Ela conseguiu invadir o sistema, mas acionou um bloqueio de segurança final. O prédio não vai explodir, mas sim selar-se hermeticamente, transformando a torre em uma prisão de concreto e aço,
com todos os sistemas de ventilação cortados e um agente químico sedativo sendo liberado lentamente no ar. A última coisa que Karen ouve antes do corte total da comunicação é um som de sucção, indicando que ela mesma pode ter sido isolada ou capturada. Blade, agora preso em uma armadilha de alta tecnologia, com seu principal contato humano em perigo desconhecido e seu inimigo mais astuto escapado mais uma vez, sente um frio que não vem da temperatura ambiente. É a consciência aguda de que a vitória sobre Frost foi apenas um interlúdio. Ele está sozinho novamente, mas desta vez, a solidão é mais perigosa, pois a batalha se moveu para um campo onde sua força bruta é menos eficaz do que a inteligência que ele despreza. Ele olha para as portas seladas, a única certeza sendo que a caçada recomeçará em breve, mas o próximo passo exigirá mais do que espadas. Exigirá resgate e um novo tipo de fúria. A fúria contida de Blade irrompe em um rugido silencioso. A frustração de ser enganado por um inimigo que prefere a planilha ao duelo sangrento. A resignação que o acompanhava momentos antes se transforma em uma determinação gelada. Ser aprisionado em uma estrutura de aço e vidro, sufocado por um gás sedativo, é uma humilhação calculada. Ele se move imediatamente para o sistema de ventilação, reconhecendo a lógica fria por trás da armadilha. O regente não queria matá-lo ali. Queria neutralizá-lo e usá-lo como prova de sua supremacia intelectual. Blade enfia sua adaga mais resistente no metal do duto. O som do aço rasgando o ar-condicionado preenche o vácuo deixado pela voz do regente. Ele precisa ser rápido. O sedativo não o afetará como um humano comum, mas a exposição prolongada pode diminuir sua coordenação, algo que ele não pode permitir. Enquanto sobe pelos dutos, ele se lembra da paciência tática que Whistler sempre pregou, a necessidade de ler o campo de batalha antes de mergulhar nele. Ele se força a respirar superficialmente, economizando o ar, enquanto planeja a rota mais rápida para a superfície ou para qualquer ponto de acesso externo onde Whistler possa localizá-lo. O destino de Karen é a maior dor em seu peito blindado. Ela foi a primeira pessoa em anos com quem ele permitiu uma proximidade funcional, e agora ela está à mercê do inimigo, provavelmente sendo interrogada ou pior. A culpa, um sentimento há muito suprimido, o atinge com a força de um golpe físico. Ele havia-a treinado, mas falhou em protegê-la da inevitabilidade de seu mundo. Enquanto isso, no bunker, Whistler assiste aos monitores com o pânico endurecido de quem já viu coisas piores, mas nunca se acostumou com elas. O selamento do prédio é um pesadelo logístico. Ele tenta desesperadamente penetrar os firewalls do regente, mas encontra uma arquitetura de segurança que ele classifica como impenetrável, desenhada por demônios com doutorado. A localização de Karen é um ponto cego. Os sinais de seu comunicador desapareceram, engolidos pela rede de segurança da torre. Whistler precisa agir. Ele não pode contar com a força bruta de Blade agora. Ele precisa usar a única coisa que o regente subestimou: sua rede de contatos sombrios e conhecimentos arcaicos. Ele aciona um telefone pré-pago antigo, ligando para um contato obscuro que deve favores antigos relacionados à tecnologia de rastreamento de calor de nível militar. Equipamento que poderia, teoricamente, penetrar as paredes da torre selada. O favor custará caro, mas a alternativa é perder Blade e Karen para um inimigo que domina a informação. Blade, emergindo em um andar superior de escritórios vazios, encontra o ar rarefeito e um cheiro químico sutil, confirmando a presença do sedativo. Ele vê um vampiro de guarda, parado, inerte, já sucumbindo ao gás. Blade não o mata. Ele o arrasta para um canto, injetando-lhe um estimulante potente, uma dose concentrada de adrenalina misturada com um elemento volátil de sua própria biologia. Ele precisa de informação, e um vampiro em pânico e superestimulado pode ser uma fonte melhor que um cadáver silencioso. Quando o vampiro acorda em um frenesi de dor e confusão, Blade o interroga com uma intensidade que beira a tortura, focando no paradeiro do regente e, crucialmente, de Karen.
O vampiro, desesperado para escapar da agonia que Blade inflige, revela que o regente está em um ponto de extração aéreo, preparado para fugir da cidade, e que Karen está sendo mantida em uma sala de quarentena no topo da torre, sendo submetida a um processo de conversão neural. Uma tentativa de usar sua mente brilhante para refinar ainda mais os sistemas de controle do regente. Essa revelação galvaniza Blade. A caça agora tem um objetivo claro e imediato: resgate. Ele sobe os últimos andares com uma renovada urgência. A estratégia substituída pela necessidade desesperada de chegar a Karen antes que sua mente seja totalmente cooptada. Ele não é mais apenas o caçador. Ele é o resgatador, um papel que ele nunca pensou que aceitaria. A batalha que se aproxima não será apenas pela sobrevivência, mas pela preservação da mente de sua única aliada. A ascensão de Blade pelos andares superiores do arranha-céu é uma demonstração de fúria controlada, alimentada pela perspectiva de perder Karen para a manipulação mental. O sedativo, embora atenuado pela sua biologia única, exige um esforço consciente para ser ignorado, e ele o empurra para o fundo de sua consciência, concentrando-se apenas na imagem da câmara de quarentena no topo. O vampiro interrogado, agora um monte de cinzas impotentes, serviu como um lembrete brutal de que o tempo não é um luxo que Blade pode pagar. Karen, na sala de quarentena no último andar, luta contra um assalto sensorial e mental. O ambiente é branco, estéril, projetado para anular qualquer referência externa. O regente não está presente fisicamente, mas sua presença é sentida através de interfaces neurais projetadas para mapear a mente humana. Eles não querem apenas informação dela, querem assimilar sua capacidade de inovar. O processo é excruciante, como se sua própria identidade estivesse sendo desfragmentada. Ela se agarra a memórias tangíveis. O cheiro de ozônio do laboratório, a voz seca de Whistler, a sombra imponente de Blade, como âncoras contra o vazio hipnótico. Whistler, enquanto isso, consegue o rastreador de calor militar, um pedaço de tecnologia militar suja que ele insere em um drone modificado. Um aparelho barulhento e rudimentar que contrasta com a sofisticação da torre. Ele o lança, controlando-o através de túneis de serviço adjacentes. A imagem que retorna é imperfeita, mas suficiente. Uma assinatura térmica forte na cobertura, indicando a presença do regente e um transporte aéreo em posição de espera, e uma assinatura menor, confusa, no andar abaixo, confirmando a localização de Karen. Blade alcança o penúltimo andar, onde a resistência é maior e mais sofisticada. Não são apenas vampiros, mas humanos de segurança de elite, leais ao dinheiro e ao poder do regente, operando com coletes à prova de balas e armamento automático. A luta aqui é um tiroteio caótico, um campo de batalha onde Blade não pode simplesmente cortar. Ele deve absorver os disparos, usando seu corpo como escudo improvisado enquanto avança. Ele utiliza suas seringas de sangue concentrado, um último recurso que acelera sua recuperação de ferimentos menores, para manter o ritmo. A lâmina de Blade é secundária. Desta vez, ele depende mais de explosivos de curto alcance e da manipulação do ambiente para derrubar os defensores humanos que ainda se apegam à ilusão de segurança. Ao atingir o último andar, a porta para a área de pouso está aberta, ventando violentamente o ar rarefeito e o gás sedativo para fora. O regente está lá, de pé, com uma mala de dados de alta capacidade ao lado, prestes a embarcar em seu helicóptero discreto. O confronto final não é um duelo, mas uma interrupção de fuga. O regente sorri, sem surpresa. "Você é previsível, caçador", diz o regente, sua voz transmitida por um pequeno alto-falante, pois ele não confia na proximidade física. Sempre correndo para resgatar, nunca para destruir a estrutura. Blade ignora a provocação. Ele lança uma das granadas de luz UV de volta para essa plataforma, forçando o regente a se proteger momentaneamente. Enquanto o vampiro está exposto, Blade corre, não para o regente, mas para o painel de controle da rampa de pouso, destruindo o mecanismo de segurança do helicóptero com um golpe de sua espada.
O veículo fica inoperante. O regente, furioso, revela sua última carta. Um agente químico paralisante direcionado diretamente a Blade, liberado por pequenos drones que emergem de sua mala. Blade reconhece o perigo, mas sua atenção é dividida. Onde está Karen? Neste momento crítico, Whistler envia a última informação vital. Blade, o sistema de quarentena da Karen está conectado ao sistema de suporte de vida do regente. Se você o eliminar, ela se torna refém do gás. A prioridade muda instantaneamente. Blade não pode matar o regente ainda. Ele precisa desarmar o sistema de Karen primeiro. Ele investe contra os drones, destruindo-os em pleno ar, absorvendo parte da descarga química, o que o atinge como um choque violento, mas não paralisante. O regente, vendo sua fuga comprometida e seu plano de extração frustrado, tenta usar a confusão para escapar para as escadas de serviço. Blade, sentindo o veneno lento se espalhar, toma uma decisão drástica. Ele se vira, ignora o regente em fuga e corre de volta para a sala de quarentena. Ele não tem tempo para desarmar o sistema. Ele arromba a porta, encontrando Karen inconsciente, seus olhos se movendo erraticamente sob as pálpebras. Sem hesitar, ele injeta nela uma dose de seu próprio soro concentrado. Um coquetel arriscado que visa estabilizar seu sistema nervoso e neutralizar o agente químico de conversão, mas que pode matá-la ou transformá-la. A explosão química do soro de Blade reage com o gás sedativo do regente, causando uma violenta convulsão na biologia de Karen, que acorda gritando. Ela está viva, mas instável. A prioridade agora é a fuga. Blade pega Karen, jogando-a sobre o ombro, e se dirige para a janela mais próxima, preparando-se para a descida mais perigosa de sua vida. O regente, vendo sua vitória se transformar em derrota e seu arsenal comprometido, finalmente se lança sobre Blade. Mas o caçador, mesmo ferido e sobrecarregado, o intercepta com um golpe desesperado e final. Desta vez, não há negociação. Blade empurra o regente para fora da plataforma. O corpo do vampiro líder caindo silenciosamente nas luzes da cidade. Um ponto sumindo no asfalto. Um final anticlimático para um mestre da informação. A verdadeira batalha agora é a sobrevivência de Karen e a fuga de Blade da armadilha de vidro. A queda livre do telhado não é um desespero, mas uma manobra calculada, um ato de desespero técnico executado com a precisão de um cirurgião que opera o próprio tumor. Blade utiliza os cabos de segurança de emergência que ele rapidamente prende ao corpo de Karen, controlando a velocidade da descida com a força de seus braços e ombros, um feito que esticaria os limites de um humano normal. O soro injetado em Karen criou uma reação violenta. Ela está lutando contra a própria cura. O esforço da transformação neural revertido por uma dose brutal de sua própria linhagem. Ela está tossindo, agitada, mas consciente, o que para Blade é uma vitória parcial. A recepção no nível do solo é caótica. Whistler, que monitorou a fuga desesperada, havia coordenado com seus contatos para criar uma distração no térreo, forjando um grande incêndio em um depósito vizinho para desviar a atenção das forças de segurança humanas corrompidas. Blade aterra pesadamente em um beco escuro, afastado do fogo, sentindo cada músculo protestar sob o efeito residual do agente paralisante e a tensão da descida. Ao chegarem ao refúgio, o ambiente do bunker parece pequeno e sufocante. Karen está em estado febril, oscilando entre a lucidez e lapsos de confusão, onde ela fala em código binário. Blade se mantém vigilante, limpando suas lâminas com uma devoção quase religiosa. Ele sente a presença constante de Whistler, que agora administra fluidos e tenta estabilizar Karen. Mas a interação é mínima. Blade se isola, a tensão da proximidade humana não resolvida. Ele se sente mais vulnerável agora, com um alvo vivo e frágil sob sua proteção, do que quando estava sozinho enfrentando o regente. A reflexão é inevitável. A morte do regente, sem o espetáculo da desintegração de Frost, é uma lição amarga. O novo inimigo não pode ser destruído apenas com força. Ele se esconde na infraestrutura, na rede invisível do poder.
Blade percebe que sua cruzada, que começou com a vingança direta, evoluiu para uma guerra de guerrilha contra a própria fundação da sociedade moderna. Whistler, ao examinar os resíduos químicos do traje de Blade, confirma-te a natureza perigosa do soro que ele usou em Karen. Você a salvou, rapaz, mas a que custo? Ela está misturada com você agora. Sua imunidade, sua velocidade, tudo isso está em seu sangue. Ela não é mais apenas humana, e ainda não é nada mais. Essa observação atinge Blade com a força de uma verdade não dita. Ele não apenas a colocou em perigo, ele a alterou irreversivelmente. A investigação muda de foco. O que o regente estava fazendo com os dados que fugiram? Eles conseguem recuperar fragmentos de informações, menções a Protocolo Aurora e colheita global. Aparentemente, o plano do regente era usar a influência financeira para preparar a superfície para uma migração em massa de vampiros, uma transição de predadores noturnos para parasitas sociais abertos, uma dominação silenciosa. Blade sabe que não pode parar até entender a extensão desse plano. Karen, em um momento raro de clareza, desenha um diagrama frenético no quadro branco, ligando as estruturas de poder descobertas por Frost e a rede do regente. Ela aponta para uma cidade no exterior, um centro financeiro global, sugerindo que o verdadeiro centro de comando reside lá. A decisão é tomada sem palavras. A permanência em Detroit é insustentável. A ameaça se espalhou. Enquanto Whistler prepara suprimentos e logística para uma viagem internacional, Blade olha para o horizonte, não mais apenas a escuridão da noite, mas o mapa mundi de sua nova fronteira. Ele não busca mais apenas vingança pessoal. Ele luta contra uma corporação sobrenatural. A jornada será mais longa, mais fria, e ele terá de confiar totalmente em uma aliada que agora carrega um pedaço de sua maldição. A aceitação desse fardo compartilhado solidifica a parceria de uma maneira que o perigo isolado nunca conseguiria. Eles partirão. Dois seres deslocados, caçando na escuridão que aprendeu a usar a luz a seu favor. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Jackson Film. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Hoje, vamos discutir o filme Blade de 1998. A noite em Detroit fervilha com uma energia oculta, um submundo que a maioria das pessoas ignora. Blade, um caçador de vampiros solitário e mortalmente eficaz, move-se por esse crepúsculo com a precisão de um predador. Sua existência é uma cruzada incessante, um eco do trauma de sua infância, quando sua mãe, grávida, foi atacada por um vampiro, dando-lhe uma condição única. Ele é um diurno, possuindo força e velocidade sobre-humanas, mas sem a fraqueza fatal da luz solar para seus inimigos. Seu equipamento é um testemunho de sua dedicação. Armas brancas afiadas, tecnologia de ponta e um código moral rígido. Em meio a uma rave sangrenta, um ritual macabro onde os sugadores de sangue se reúnem sem se importar com a descrição, Blade interrompe a festa com uma violência coreografada, uma dança letal que termina com a aniquilação dos vampiros menores. Ele busca algo maior, um alvo específico. A história se aprofunda na hierarquia dos mortos-vivos. No topo, encontramos Deacon Frost, um vampiro ambicioso e perigosamente instável, que, diferente dos velhos e aristocráticos sugadores de sangue, abraça para a violência moderna e busca uma forma de poder absoluto. Frost tem ambições que ultrapassam o mero derramamento de sangue. Ele busca a transcendência, a libertação das antigas regras vampíricas. Blade é procurado por um grupo de cientistas, entre eles a Dra. Karen Jensen. Karen, que anteriormente trabalhou com o Dr. Curtis Weaver, um especialista em doenças do sangue, acabou entrando no mundo oculto após ser mordida por um vampiro. Ela sobrevive ao ataque, o que a torna uma anomalia, uma ponte entre o mundo humano e o sombrio domínio dos noturnos. Sua sobrevivência e sua necessidade de entender o que aconteceu a colocam diretamente no caminho de Blade, inicialmente com desconfiança mútua. Blade é auxiliado por Whistler, um investigador veterano, quase um mentor,
que já conhecia a guerra contra os vampiros antes de Blade sequer nascer. Whistler fornece o suporte logístico e o conhecimento de campo, a voz da experiência contra o fanatismo de Frost. A investigação de Blade o leva a descobrir o plano de Frost. Ele quer reativar um antigo ritual, um chamado que visa despertar um ser primordial. Um deus vampiro adormecido que se acredita estar enterrado sob as fundações da cidade. Frost, com sua sede de poder, não se importa que este despertar possa devastar a população humana, pois ele espera ser recompensado com a divindade resultante. A relação entre Blade e Karen evolui de ceticismo para colaboração. Ela traz a perspectiva científica, ajudando a entender a fisiologia dos vampiros e as fraquezas que Blade apenas conhece empiricamente. A ação culmina em uma perseguição implacável que leva Blade de volta às suas origens, ao local onde sua mãe foi atacada. Ele confronta Frost e seus seguidores em um complexo industrial abandonado, onde o ritual está prestes a ser completado. A batalha é um espetáculo de artes marciais misturadas com armamento pesado, Blade deslizando entre os inimigos como uma sombra letal. No clímax, Blade e Frost se enfrentam diretamente. Frost, agora imbuído de parte do poder do ritual, é um oponente formidável. A luta é brutal, um choque entre a disciplina fria de Blade e a fúria caótica de Frost. Blade utiliza sua astúcia e sua imunidade ao veneno de Frost. Ele consegue injetar em Frost um coquetel projetado por Karen, uma solução que reage violentamente com a genética vampírica de Frost, fazendo-o se desintegrar em uma espetacular exibição de fogo e carne consumida. Com Frost derrotado e o ritual interrompido, a ameaça imediata é neutralizada. Karen, agora parte integrante da luta, escolhe seguir o caminho de Blade, deixando